Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigado, meu Deus, por mais um dia na Tua presença. Que alegria, Senhor, poder dedicar a Te conhecer mais através das Sagradas Escrituras. E como o Senhor hoje foi generoso. Espírito Santo vem trazendo todo entendimento, toda palavra, que o Senhor articule na minha boca as palavras que vão chegar bem aos ouvidos daqueles que precisarem. E eu te agradeço, Senhor, porque hoje o Senhor foi extremamente generoso. Bom dia, meu irmão, minha irmã, na verdade, boa tarde. Já gravando depois do almoço, agradeço a Deus por este dia. As leituras que a igreja nos traz hoje as anotações estão daquele jeito, porque foi assim que o Espírito Santo foi trazendo revelação e inspiração. As leituras que a igreja nos traz hoje estão em Números, capítulo 21, do 4 ao 9. O Salmo é o 101, entre parênteses 102, e o Evangelho é o de João 8, 21 ao 30. E já sei que vou me estender no tempo, já me perdoem. Porque o Antigo Testamento, ele tem me encantado demais, porque tem a ver com o que hoje o Espírito Santo me inspirou. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Não há nada que não seja sobre Jesus, do início ao fim, porque ele é o alfa e o ômega, então não tinha como ser diferente. A primeira leitura vai falar da passagem da serpente de bronze, que muitas vezes deixa algumas pessoas um pouco sem entender, né? Com certeza a mim também, talvez um pouquinho menos hoje, mas essa passagem, essa leitura, ela está em Números e ela vai falar desse povo que tinha sido liberto do Egito, né, que Moisés conduzia. Então esse povo hebreu estava a caminho da terra prometida. E esse povo reclamava demais, murmurava. E nesse ponto aqui da leitura diz que o povo perdeu a coragem. O povo cansou. E aí eu já vou fazendo pequenos alertas para a nossa vida. Quando nós estamos cansados e a gente sente que a coragem se esvai, o que a gente faz? A gente faz como esse povo que murmurou contra Deus, contra Moisés, que começa a praguejar, a se fazer de vítima demais, ou a gente toma uma outra atitude. E aí então esse povo cansado reclamava. Olha, eles falaram que a comida que Deus mandava para eles era um miserável alimento. Veja Deus olhando para esse povo que ele formou com tanto amor, que ele libertou da escravidão do Egito. E essa passagem ela vai nos mostrar também como muitas vezes nos acostumamos com as escravidões da nossa vida, porque aquele povo estava falando, me tirou de lá para passar fome no deserto, como se a minha vida anterior fosse confortável, como se eu tivesse saudade da vida de escravidão. E esse povo parece que nem sabia o que dizia, né? E aí, então, assim, Deus tiraria você, a mim, de onde tirou para nos desamparar? Claro que não. Deus nos tira de onde Ele tira. Ele nos tira da escravidão e agora na quaresma a gente está tendo a oportunidade de refletir tanta coisa. Não é para nos abandonar e deixar a própria sorte. Não, a própria sorte a gente estava antes. E Deus então, claro que Deus se entristece com esse povo, né? E aí então vieram serpentes e começaram a morder, picar esse povo e muitos morreram. Depois de ver isso, experimentar o sustento que Deus deu desde a libertação até aquele momento e depois da reclamação, ver muitos morrendo, eles então se arrependeram, se confessaram a Moisés, nós erramos, clame a Deus por nós.
Moisés era um intercessor. Deus já está nos dizendo que nós temos intercessores. E Moisés era um ótimo intercessor. Moisés muitas vezes aplacava, né, aquela raiva, aquela tristeza que Deus poderia estar daquele povo tão rebelde. E então, olha o que Deus faz. Deus manda Moisés construir uma serpente ardente. E Moisés constrói então uma serpente de ouro que fosse colocada num poste. E que aqueles que fossem picados olhassem para essa serpente de bronze. Eu nunca tinha entendido isso. Hoje acho que um pouquinho mais já se esclareceu para mim. E eu espero que esclareça também para você. Aqueles que olhassem para aquela serpente, ela ficaria curada. A pessoa que fosse picada e olhasse para a serpente estendida no poste, ela ficaria curada. A própria palavra, ela já não vai nos fazer referência. Quando a inspiração do Espírito Santo é que tudo é sobre Jesus, é sobre Jesus, né? Porque quando a serpente vem e pica e mata, aqui então está falando do pecado. A palavra está dizendo sobre o pecado. Quando isso eu não estou criando não, viu gente? Tá lá na Bíblia. Vai lá olhar o rodapé. É sempre importante fazer a leitura, ver as referências do rodapé, né? Pesquisar, porque ali vai dizer então que aquele povo que reclamava, quando ele fosse picado, quando ele fosse tomado pelo pecado e ele então olhasse para aquela serpente estendida no pau, num poste, ele ficaria curado. Essa passagem faz referência lá no livro de João a Jesus, que quando fosse levantado, ele salvaria muitos. Então a gente começa a entender por que Deus mandou Moisés levantar uma serpente que ele mandou que fizesse. Porque ali era o momento de olhar o pecado, arrepender e querer uma vida nova e ser curado. Essa serpente no poste, ela prefigura Jesus na cruz. Em que quando Deus fala que quando olhar fixamente para a serpente será salvo, ele também está nos dizendo: não tire os olhos de Jesus, porque a salvação vai vir por ele. Olha que coisa mais maravilhosa. Não tiremos os olhos daquele que nos salva. E lá no Antigo Testamento, prefigurado ali na serpente, presa ao poste. E aí, vamos pensar um pouquinho também, qual a diferença, né, da serpente que Deus mandou Moisés fazer e do bezerro de ouro que o povo fez. Porque muitas vezes escutamos muito dizer que não podemos construir imagens. Quando Deus fala na Bíblia que não podemos construir imagens, ele está se referindo às imagens que ocupam o lugar de Deus, porque aquele povo construía imagens que ocupavam o lugar de deuses, e o bezerro de ouro ele é um grande exemplo disso. Ele foi construído para ser colocado no lugar de Deus e adorado. Mas olha, Deus não nos proíbe de construir imagens, porque Ele mesmo manda construir uma imagem em que e aqui neste caso aqui, porque também temos a Arca da Aliança, temos os querubins, temos outras, temos toda a descrição do templo, que são imagens, mas a serpente de bronze, ela foi inspirada por Deus. Ela foi feita por Moisés, inspirada por Deus. O bezerro de ouro, ele foi feito por homens para ocupar o lugar de Deus. Isso é muito diferente, né? Então, precisamos ter essa atenção. E é interessante porque a serpente que chegava e picava e matava, que prefigura o pecado, ela tem a ver com a cruz. Antes de Jesus.
A cruz antes de Jesus, ela era o sinal de morte, da maior condenação. Então aquela serpente que picava e matava era a cruz do tempo de Jesus e que era sinal de morte, porque era a condenação máxima. Mas a cruz com Jesus, ela é diferente, ela é salvação. Foi isso que Deus quis mostrar. A serpente no chão, picando, é morte. A serpente que Deus mandou criar e olharmos para ela e não tirarmos os olhos dela, ela é salvação. Assim como Jesus crucificado, ressuscitado, ele é salvação. E olha, outra coisa que me chamou a atenção, quando diz, quando forem picados, vão até a serpente no poste e olhe para a serpente. E aí eu fico pensando, quando estamos em pecado, teremos tempo de chegar ao poste, olhar para o poste e sermos perdoados? Teremos nosso tempo de conversão para a salvação das nossas almas? Não podemos brincar com isso. Não podemos brincar. Isso é muito profundo, gente. Então João vai fazer essa ligação entre as leituras, né? Assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem deverá ser levantado. Todos dois foi para salvar o povo, né? Então aquele povo pede Moisés, né, que salve, e pede Moisés que clame a Deus que o salve, e então ele traz essa solução. Isso para nos dizer que nós devemos clamar a Deus. Podemos pedir a Nossa Senhora tranquilamente, porque ela é nossa intercessora. Podemos pedir aos santos que estão tão perto de Deus para trazer-nos o auxílio e que nossos olhos fiquem fixos em Jesus, porque a salvação virá daí. Este é o tempo que precisamos aproveitar. Glória a Deus, porque estamos tendo mais entendimento, né, sobre a palavra de Deus. O Salmo vai nos dizer: ouve, Senhor, minha oração. Clamemos a Deus, peçamos a Deus, oremos a Deus. E aí o Salmo é tão lindo. Todas as leituras, gente, por favor, leiam. Ela é muito rica. A primeira leitura é tão pequena, mas ela está toda marcada aqui, porque não tem nada que não se traga uma reflexão. E o Salmo, ele vai nos dizer também, lá no final do Salmo, de modo muito especial, né? Tudo vai passar, mas o Senhor permanecerá. E vós, o Senhor permanecerá e Ele será sempre o mesmo. Deus é sempre o mesmo. Por isso, os livros tão antigos da Bíblia falam de Jesus, e por isso que hoje ainda encontramos nossa vida nas Sagradas Escrituras, porque Deus é o mesmo, hoje, ontem, no início e sempre. Uau! O Evangelho, ele vai nos falar que Jesus anuncia a sua Páscoa, só fazendo uma pequena observação. A primeira Páscoa, ela é exatamente quando Deus tira o povo do Egito com Moisés após após a última praga, que era a morte do primogênito de cada casa, de cada rebanho, e que Moisés, e que Deus mandou que, depois vocês leiam lá, né, que o povo hebreu fizesse tais coisas, e uma das coisas, porque são muitas, não dá tempo de eu falar aqui, era marcar a porta da sua casa com o sangue do cordeiro, para mostrar que ali a morte não entraria. Gente, isso é muito lindo, isso é muito lindo. Então, por favor, procurem lá na Bíblia, lá em Êxodo, essa passagem que fala da última praga. Que coisa mais linda. Então essa foi a primeira Páscoa, a primeira libertação. Então Jesus também está falando aqui, o Evangelho está falando aqui da primeira Páscoa de Jesus. E Jesus vinha naquela ainda discussão com os fariseus, né? E aí
Jesus está mostrando para eles que eles não o conhecem. Então ele dizia que ele se vai e que eles o procurarão, mas não o acharão, e morrerão no pecado, porque não conheciam Jesus. E ele diz assim: para onde eu vou, vocês não poderão ir. Os fariseus, eles eram tão assim distantes de quem eles estavam diante deles, que eles falavam assim: será que ele vai se matar, né? E Jesus, meu Deus, gente. E Jesus dá uma lição tão grande pra gente. Ele vai dizer: vocês são deste mundo e eu não sou. Uau! Eles eram ali cegos para Cristo. Eles não viam. E aí então eles perguntaram: então, quem é você? Então, né? Quem és tu? E ele vai dizer o que Deus fala lá para Moisés na sarça ardente: eu sou o que sou. Ele diz ali: eu sou a essência. Eu sou o Deus encarnado aqui. Nossa, isso é muito lindo. E aquele que me enviou, ele é verdadeiro. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, olha só, Jesus está concluindo ali o que iniciou lá na primeira leitura: serão salvos. E eu faço tudo o que eu faço pelo Pai, porque Ele é a verdade. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Eu nem sei, assim, dizer como foi grande para mim essa leitura, mas eu posso te dizer: não tire os olhos de Jesus. Ele está em toda a Escritura, em toda a Escritura. Glória a Deus por essa palavra de hoje. É tudo sobre Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.